boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Essa tarde eu quero fazer um vídeo diferente para você, de algumas atitudes, né? De algo que hoje a igreja faz, que na minha época, no tempo que eu me converti, não fazia, né? A gente não via ninguém fazendo dentro da igreja, a gente, né, não via essas atitudes que hoje, né, que mais a gente vê dentro da igreja. Eu tenho 41 anos de idade, já tenho 31 anos de convertido, graças a Deus. Eu aceitei a Jesus com 10 anos de idade, então muita coisa de lá para cá, muita, mas foi muita mesmo, mudou. Bastante, muito. Então, para quem é do meu tempo, da minha época para cá, sabe do que eu estou falando. Muitas coisas mudaram, né? Então, a gente que aceitou a Jesus nessa época, nesse tempo, a gente vê assim que muitas coisas mudaram, né? E eu, graças a Deus, eu não perdi a essência, né, das coisas antigas, eu não perdi a essência de quando eu me converti. Graças a Deus eu não mudei em relação a muitas coisas que mudou dentro da igreja, né? E como eu disse, graças a Deus, eu aceitei Jesus com 11 anos, com 10 anos de idade, estou com 41 anos, já se passaram 31 anos, mas eu permaneço ainda, né, com aquele mesmo gás, com aquele mesmo fervor, permaneço com aquele mesmo, como diz os jovens de hoje, as pessoas de hoje, né, aquele tradicionalismo, ainda que podia ser tradicionalismo, mas era santo, a gente via a presença, a glória de Deus, eu permaneço, né? Lógico que a gente evolui, a gente cresce, a gente estuda, o que dá para a gente mudar, a gente muda, com certeza. Ninguém também aqui é quadrado, a gente tem que crescer, a gente tem que, né, se for para mudar, a gente muda, com certeza. Se for para o bem, glória a Deus. Se for para mudança para melhor, amém, né, queridos? Então, assim, a gente pensa dessa forma, né? Mas a gente vê que a mudança teve e não trouxe edificação nenhuma, não trouxe, né, nenhum benefício para a nossa vida espiritual, então eu prefiro ficar com tradicionalismo, né? E eu notei que algumas coisas, tem muitas coisas mesmo. Esse vídeo eu queria que a minha esposa estivesse comigo, né? Que ela também é do meu tempo, ela não tem a mesma idade que eu tenho, é bem mais nova do que eu, mas ela também poderia até ela me ajudar. Mas se você quiser, a gente pode, né, fazer a parte 2 desse vídeo. Eu vou estar com minha esposa do lado já. Eu espero que ela esteja comigo aqui. Ela não está agora no momento porque está trabalhando. E ela, né, então ela não pôde fazer esse vídeo aqui comigo. Mas acho que o próximo eu vou chamar ela para a gente fazer juntos também, tá bom? E eu notei aqui, né, 6 itens, 6 atitudes, né, digamos assim, que hoje eu vejo as pessoas fazerem na igreja que no meu tempo eu não fazia, né? Então, bora lá! Então vamos lá para a primeira atitude, né? Primeiro item, a primeira atitude que se hoje faz na igreja que no meu tempo eu não fazia. Amados, que fique bem claro isso, né? Aqui para você, para depois você não estar criticando e tal. Isso não era pecado, tá, amado? Não era pecado. A Bíblia não fala nada sobre isso que eu vou falar. Não era pecado. Era questão de respeito, né? Era questão assim de respeito mesmo. A gente não via essas atitudes que eu vou falar hoje, agora aqui. Na minha época a gente não via ninguém fazer, entendeu? Nossos pastores eram mesmo assim, daqueles mesmo bem abençoados, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo.
Então, para eles não era questão de pecado, era questão de respeito à casa do Senhor, tá bom? Que fique bem claro isso aí. Primeira atitude, né, que a gente se vê que hoje na igreja, antigamente no meu tempo eu não via, né? Era a gente ir para a igreja de boné ou de chapéu. Na minha época a gente não via, eu não via, a gente não usava, porque, como eu falei, né, era questão de princípio, né, de honra, princípio de, mesmo assim, de respeito, que a gente tinha a casa do Senhor. Então a gente não ia, né, de boné para a igreja de maneira alguma. Eu não via ninguém de boné na igreja, tá? E a segunda, né, segunda atitude que hoje a gente vê, no meu tempo eu não via, o que era? Era os homens, né, ir de camiseta para a igreja, até mesmo para ensaio, para a igreja no geral, para culto, camisa um pouco mais cortada aqui assim. A gente não via, eu não via, na minha época eu não via, né, os homens irem para a igreja dessa forma, de camiseta, camisa cavada aqui. A gente não acostumava ver. Eu, na verdade, eu não me lembro de ver alguém ir para a igreja de camiseta, na verdade, aquelas camisas bem cortadas aqui assim, né, bem cavada aqui, tá? Eu não via isso aí. Terceiro, né, vamos lá para o terceiro. A gente de maneira alguma poderia e podia, né? Eu não via também, desculpa, era mascar chiclete na igreja. Meu irmão, isso daí não podia de maneira alguma. Eu vi uma vez um jovem, ele foi para a igreja, né, mascando chiclete, e aí o pastor estava pregando lá em cima. Quando ele chegou, né, quando ele viu aquele jovem mascando chiclete, ele chegou lá com o jovem, fez com a mão mesmo assim e pediu, né, aquele chiclete do jovem. O jovem foi, deu para ele, tirou da boca e deu para ele, né? O pastor botou num pano que ele tinha, que ele gostava de usar um lençozinho, tirou o lenço, ele botou dentro, em cima do lenço, e o pastor foi, jogou. E então daquele dia, né, assim, para em diante, aquele jovem colega meu, nunca mais ele foi mascando chiclete para a igreja. Então isso daí, queridos, a gente não fazia de maneira alguma, né? Era mascar chiclete dentro da igreja. Isso era falta de respeito que tinha na casa do Senhor. Lembrando, tá, amado? Lembrando, não é pecado, não era pecado, era questão de falta de respeito, de costume, né? Que a gente não tinha e não via isso de maneira alguma. Meu amado, isso aí, naquela época, assim, para nós era Deus me livre. Ninguém nem comentava de maneira alguma, porque era uma falta de respeito muito grande, né? E já emendando essa questão do chiclete, né? Já vou para o quarto item, que é levar alimentos para comer dentro da igreja. Hoje é o que mais eu vejo, querido, o que mais eu vejo hoje é pais levando alimentos para os seus filhos dentro da igreja. É militos, é bolacha, é bombom, né, refrigerante, é suco, o que mais? Laranja, maçã, para o menino se calar. Na nossa época, na minha época, não tinha isso de maneira alguma, amado. Não tinha mesmo essa questão de você estar se alimentando dentro da igreja. Tá, com quase um mês atrás eu fui num congresso de uma igreja, que eu não vou citar nome, né, por ética, e eu de repente estava prestando atenção na palavra, uma palavra maravilhosa. Eu senti assim aquele cheiro, sabe, de militos. E quando eu olhei para trás, assim, sabe, querida, tinha um casal, já tudo com seus 30, 40 anos, comendo, né, milito, cada um com milites. E aquele ali para mim foi, ali, sabe, ali para mim assim, eu fiquei chateado, porque se fosse pelo menos criança, né, mas pessoa já adulta, pais de família fazendo uma coisa dessa.
Então, assim, eu fiquei observando aquilo ali. E como eu disse, na minha época, no meu tempo, eu não tinha isso de maneira, era uma falta de respeito muito grande com a casa do Senhor, né? E vamos para, acho que é o quinto item, eu acho, quinto é o sexto, me corrija depois aí a minha filha vai, depois que vai editar esse vídeo aqui, ela vai ver se é o quinto ou é o sexto, tá? Vamos lá. Chegar atrasado na igreja. Se eu chegasse atrasado na igreja, no meu tempo, na minha época, eu ficava morrendo de vergonha. Ninguém gostava de chegar atrasado na igreja, porque a gente chegava morrendo de vergonha quando chegava-se atrasado na igreja. Não, né, eu não via, era difícil. Todo mundo chegava no mínimo meia hora antes de começar o culto, para dobrar o joelho e começar a oração, né? A orar e depois começar o culto. E deixa eu ver aqui rapidinho qual é o se Então vamos para o sexto item, né? A sexta atitude que a gente no meu tempo não tinha, né? A gente não fazia. E eu acho que também, depois eu vou até ver se na minha época também já tinha ou não, mas levar celular para a igreja, nunca, jamais, né? Jamais a gente via alguém levando o celular para a igreja. Tanto é, amados, que eu hoje, particularmente, isso é coisa minha hoje, eu não levo celular para a igreja. Para que eu vou levar celular para a igreja? Para quê? Se nós temos 1h30, 2 horas no máximo, para nós falarmos com o nosso Deus, para nós adorarmos o nosso Senhor. Então, para que eu vou dividir? Para que eu vou dividir, né? O meu relacionamento com Deus, o Deus falar comigo e eu falando com Deus lá na igreja, para que eu vou dividir esse pouco tempo que a gente tem com o celular? Me diga aí você, para que, querido? Para que? A não ser que você vá precisar levar para receber uma ligação importante, muito importante, aí sim tudo bem. Mas se você não está esperando uma ligação, você não vai ligar para ninguém. Então para que você vai levar celular para a igreja? Eu digo isso porque eu não faço isso, amado. Eu não faço. Todo mundo da minha igreja sabe, minha esposa sabe, né? Aqui eu não levo celular para a igreja. No meu tempo, na minha época, era zero. Para mim finalizar, tempo desse também eu fui fazer uma visita na igreja de um amigo aí, no domingo, amados. E quando eu cheguei na igreja, né, que não pude deixar de observar o louvor ali, o ministério de louvor ali se matando, né, se rasgando para tentar o povo, levar o povo na adoração e tudo, para que o povo venha adorar o Senhor. E sabe como é que o povo estava, querido? Todo mundo estava assim, ó, aqui, ó, no celular aqui, tirando foto aqui, tirando selfie, gravando alguma coisa e tudo, né, olhando aqui, tirando selfie e tentando gravar aqui o louvor, gravar a filhinha que estava ali, gravar outra coisa ali. E 90%, 95%, né, do pessoal tudo com o celular na mão. Já pensou uma coisa dessa, mano? Isso para mim, particularmente para mim, isso é uma falta de respeito à casa do Senhor, né? Então isso são atitudes que na minha época não se tinha e não fazia. E até hoje eu particularmente não faço isso. Se você for observar, você pega aí um culto, uma pregação de 10, 15 anos atrás, quando não tinha celular, quando não levava o celular para a igreja, e coloque uma pregação de hoje, para você vai ver a grande diferença que tem. Então, eu queria, né, deixar para você aqui, né, essas
6 atitudes que na minha época não tinha, né, que a gente não fazia na igreja. E se você gostou, se você gostar aí, né, deixe aí os seus comentários, que se você quiser, eu vou fazer a segunda parte junto com a minha esposa, né? E a gente fazer essa segunda parte aí, né, na nossa época, que a gente não fazia na igreja, o que não levava para a igreja. E também vamos colocar para você 6 ou 7 músicas que na nossa época a gente ouvia, que era assim, mesmo assim, estrondoso, que era assim, né, era música mesmo assim de Deus, que hoje não se ouve mais, tá? Então, se você gostou, se você quiser, bote nos comentários aí, que o próximo vídeo a gente faz junto, eu vou fazer junto com ela e vou apresentar para vocês algumas músicas que a gente ouvia na nossa época, hoje não se ouve mais, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Compartilhe esse vídeo aí, nos ajude a crescer esse canal, tá bom? Dê o like e que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.